a origem do pensamento e o concurso público. Como pensam os bebês? Será porque o pensamento dos bebês são importantes para mim, se eu não sou um bebê? E importante também para o concurso público, se eu não sou um bebê? Aquele que nunca foi um bebê, atire a primeira pedra. Chama a vinheta, vem comigo! Olha só, muito importante nós entendermos a origem do pensamento, como pensa o bebê. No século XVII, um grande filósofo, John Locke, ele acreditava que o cérebro do recém-nascido era simplesmente uma tábua rasa, simplesmente uma folha em branco. E essa folha em branco, ela iria tomando forma, iria sendo esculpida a partir do momento da transformação, que ele iria crescendo, e ele iria se enchendo de conceitos. Ele não sabia conceituar nada, mas a partir do momento que ele aprendia uma palavra, ele saberia o conceito dessa palavra. 3 séculos depois, um psicólogo chamado Andrei Meltzoff, ele comprovou que isso não é verdade. Como ele derrubou esse pensamento empirista? Da seguinte forma, ele fez uma experiência. Nessa experiência, ele trouxe um recém-nascido e aí ele trouxe também 2 chupetas. Uma chupeta com formato suave e liso e outra chupeta com formato pontiagudo e rugoso. E deu para o recém-nascido em plena escuridão. Aquele recém-nascido sugou aquela chupeta no escuro. Depois foi pegado aquela chupeta e colocado em cima da mesa juntamente com a outra. Acendeu-se a luz e o recém-nascido olhou fixamente para aquela chupeta que ele teve contato. Quando eu digo que ele teve contato, que ele teve experiência, tendo em vista que a experiência maior dele nesse momento é uma experiência de paladar, uma experiência oral. E o que isso tem a ver para concurso público? Esse psicólogo, ele percebeu que o ser humano, desde recém-nascido, é uma máquina de conceituar. Ele já nasce pré-programado, ele já nasce conceituando. Ou seja, o conceito ele precede a nomenclatura. Isso para concurso público é excepcional. Por que excepcional? Vamos ver. Nós temos que aprender a pensar por conceito. E o que é pensar por conceito? Na prova, muitas vezes nós nos deparamos com termos um tanto que alienígena, um termo que nós muitas vezes não temos contato. E como é que nós fazemos para acertar aquela questão de prova? Um exemplo prático. Na sua prova aparece sobre morfologia. A primeira coisa que eu sei é que eu lembro que na minha época de estudo do 2º grau, eu estudei geologia dentro de geografia. Eu estudei também biologia. Biologia, eu lembro que bio era vida, logia, estudo. Também lembro que geologia era estudo da Terra. E o que seria morfologia? Perceba que logia, eu já tenho esse conceito passado. Logia é estudo. E morfologia, eu lembro da morfologia do ser humano, que eu estudei isso também. E essa morfologia falava sobre os ossos, falava sobre os órgãos, falava sobre uma estrutura. Percebam, aí esse nome eu já tenho um conceito. Qual é o conceito? Logia, estudo, morfo, forma ou estrutura. Então, estudo da estrutura, estudo da forma. A partir daí, muitas vezes eu já consigo acertar aquela questão. Então aquela questão tem a ver com adjetivo, aquela questão tem a ver com verbo, ou seja, com a parte estrutural. Um outro exemplo, quando se tem a questão de geografia. Olha, eu sei que é terra, grafia é escrita. Sim. Então perceba que nós temos já algumas acepções assim formadas. E como é que você vai utilizar isso na prova? Você sempre vai procurar conceitos que você já conhece do passado. Exemplo, estava aqui com uma amiga, psicóloga, e ela está estudando para concurso, a Fabiola, estudando pesado aí. E eu estava ajudando com algumas orientações. Primeira coisa que eu fiz foi abrir uma questão do que concurso. E nessa questão falava sobre efeito carambola. Eu perguntei para ela, e aí, qual o item que está correto? Ela falou, cara, não sei. E o interessante é que falava sobre o efeito carambola e depois vinha o conceito. Eu falei para ela, olha, vamos pensar então numa carambola. O que tem a carambola?
Quando eu lembro da carambola, eu lembro da fruta carambola. Quando eu lembro dessa fruta carambola, eu lembro que tem vários altos e baixos. Nós temos cristas e temos vales. Então nós temos parábolas. E além disso, o que é interessante? Dá uma ideia de onda, dá uma ideia de movimento. Se dá ideia de movimento, é algo dinâmico. Já matou a questão, já tinha matado a questão nesse momento. Por que já tínhamos matado a questão? Porque naquela questão específica falava sobre psicologia dinâmica. Opa, se é dinâmico, significa que tem a ver alguma coisa com carambola. Eu sei o conceito de carambola? Não sei o conceito de carambola. Eu sabia o que seria o efeito carambola? Não sabia o que era o efeito carambola. Mas a partir do pensamento por conceito, eu consigo chegar à resposta correta. Logo, a partir de agora, o que você vai fazer nos seus estudos? Aprenda o conceito. Esquece um pouco de nomenclaturas. Um exemplo, você sabe que como indivíduo você pode andar para onde você quiser. Você sabe que como indivíduo você tem o direito de viver. Você pode viver. Você pode ter saúde. Que o Estado ele tem que assegurar tudo isso. E aí tem-se o conceito formado. E esse conceito é estampado com uma nomenclatura. Direitos individuais. Ou, a depender, direitos sociais. Percebam que isso é só uma nomenclatura. Agora, o que você tem que saber? O conceito. A partir do momento que você sabe o conceito, você consegue sair de qualquer questão. Porque você sabe ali o conceito. Algo mais principiológico. Ok? Então fica essa dica. Pense por conceito. E outra, quando se pensa por conceito, você pega tudo que você já viu e começa a fazer conjecturas. E aí você vai chegar numa resposta certa na sua prova. Ok? Um abraço, fique com Deus. Sou José Braona do Método UFC. Valeu, um abração!